do zero, passo a passo, de grátis. Vamos aprender como fazer essa tabela completa de vendas a prazo e fiado, além de ter aqui um gráfico, um resumo de tudo que está acontecendo em cada uma das datas. Quanto que falta a gente receber, quanto que já recebeu, pago, faltante e tudo mais. É uma tabela bem completa, onde a gente consegue registrar as informações da compra, colocar aqui o número das parcelas, se o cliente pagou à vista, se ele parcelou 2, 3, 4, 5, 6, 12 vezes ou mais parcelas, você pode colocar também. Aqui você vai colocar os pagamentos que ele já fez e automaticamente a tabela calcula para você se está em aberto ou se está pago, quanto que falta pagar e o quanto que já foi pago. Além disso, aqui em cima tem um resumo geral, para você bater o olho e saber tudo que você já recebeu e tudo que falta ainda receber em aberto. Mas, além desse resumo geral e também dessa tabela, temos as análises, que é onde você consegue ver dia por dia o quanto que está em aberto e o quanto que está pago dentro daquela tabela que você fez aí os lançamentos. Então vamos ver na prática como que a gente pode fazer essa planilha aqui no Excel do zero e de forma 100% gratuita. Vamos lá. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de controle de vendas a prazo aqui no Excel, eu vou clicar na primeira linha do Excel só para poder criar um cabeçalho. E então na página inicial eu vou clicar na caixinha de cor e escolher uma cor que eu quero utilizar, por exemplo, o azul. Mas você pode escolher qualquer cor que você quiser. Agora na linha 2 eu vou clicar e colocar uma cor diferente, talvez um amarelo. Só que eu vou aumentar bastante na divisão de 1 com 2, clico, seguro e arrasto para baixo, o tamanho da linha 1. E a linha 2 eu diminuo um pouco. Agora aqui nessa célula A1 é onde eu vou escrever o título da minha planilha, como vendas a prazo ou fiado, enfim. Deixa eu aumentar bastante o tamanho dessa letra, colocar aqui um efeito diferente e também posso usar cores diferentes. Agora que fizemos o cabeçalho da nossa planilha, chegou a hora de fazer a tabela em si, onde vamos poder registrar todas as vendas, os pagamentos e tudo mais. Essa tabela eu gostaria de dividir em 3 partes. A primeira com as informações da compra, depois com as informações do pagamento e por fim as informações do resumo de modo automático, para saber o quanto que falta pagar, o quanto que já foi pago, se está ok, se não está, enfim. Então, a primeira informação que eu acho importante relacionado às informações de compra, eu vou até começar, pessoal, na linha 8, porque aí a gente usa esse espaço aqui de cima para colocar outras informações importantes. Nessa linha 8 eu vou escrever informações da compra. Enter. Agora na linha de baixo eu já começo colocando a data da compra, vou colocar o nome do cliente, a descrição do que ele comprou e, por fim, o valor total que ele comprou. Talvez também possamos colocar aqui o número de parcelas que ele vai pagar. Pode ser à vista, ele paga de uma vez só, ou 2 vezes, 3 vezes, enfim. Então é uma informação que talvez seja bem interessante. Número de parcelas. Algumas colunas ficaram um pouco pequenas, então já dá para aproveitar e aumentar o tamanho. É só você clicar, exemplo, na coluna B, onde tem a data, divisão de B com C, clica, segura e arrasta para a direita. Porque assim você vai conseguir aumentar o tamanho aí das colunas conforme a sua necessidade. Essa informação da compra eu vou selecionar ela e todas as demais células para a direita, de modo a pegar todas as colunas que fizemos. E aqui em cima, em página inicial, eu vou clicar na ferramenta mesclar e centralizar, para poder organizar o meio. E aí vou fazer uma corzinha diferente, ó. Talvez colocar aqui um cinza, coloco uns efeitos diferentes também. Informações da compra, é isso aí. E aqui embaixo, data, cliente, descrição, vou fazer a mesma coisa. Pintar de cinza, colocar ali um efeito legal. E é muito importante, vamos organizar isso aqui ao meio, para ficar mais alinhado. Na data, então, digamos que já vamos fazer uma simulação. No dia 1/1 de 2026, Enter, o cliente João, ele fez a compra de um produto ou de vários produtos e tudo mais. Aí você vai descrever aqui o que ele comprou. Pode ser até mesmo a venda de um serviço, que você pode registrar esses pagamentos que você tem para receber. Nesse caso, vou colocar, ele comprou um produto A, B, C e D. O valor total dessa compra do João foi de R$3.000. Eu vou também clicar nesse valor total e aqui em cima, em página inicial, eu vou pegar uma moeda como reais do Brasil, só para ficar mais organizado.
O número de parcelas, você pode optar por você mesmo inserir de forma manual, ou podemos criar aqui uma lista, onde você seleciona a quantidade de parcelas que você quer. Então, vou clicar nessa célula aqui, e aqui em cima em Dados, eu vou em Validação de Dados, e vou criar uma lista automática. Ao invés de usar qualquer valor, eu vou utilizar lista, e aqui dentro eu vou colocar as opções que eu quero. Como exemplo, à vista vai ser a primeira possibilidade, ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para que possamos colocar várias opções que queremos. Depois de à vista, pode ser que também tenha parcelas em 2, 3, 4, 6, 12, 24 vezes. Aí você vai colocando esses números que fazem sentido aqui para você. Então pode ser que seja à vista, ou pode ser que o número de parcelas seja 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, e assim por diante. Você vai colocando aí o número de parcelas que faz sentido para você, assim como eu falei. Vou dar aqui um OK. E agora, quando eu clicar nas parcelas, o Excel abre para mim aquela lista de possibilidades. Digamos que o João ele comprou esses produtos de R$3.000 no total em 4 vezes. Só que, como é que eu sei quanto que ele já pagou, quanto que falta e tudo mais? É isso que a gente vai registrar daqui a pouquinho ali do lado. Só que antes da gente ir ali para o lado, eu vou aproveitar e selecionar toda essa tabelinha aqui que eu fiz. E aqui em cima, em página inicial, eu vou organizar essas informações ao meio. Vou clicar aqui nas bordas e colocar todas as bordas. Indo mais aqui para o lado, agora eu vou colocar as informações de pagamento. Pode ser que o João ele faça vários pagamentos. Como exemplo, 4, porque ele fez em 4 parcelas. Então vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pagamento. Porém, se ele tivesse comprado à vista, ele iria pagar apenas com um pagamento, o pagamento à vista. Então veja que a quantidade de pagamentos depende da quantidade de parcelas que a pessoa comprou. Mas isso não impede o seguinte: se tem 4 parcelas, da pessoa quitar em uma vez só. Tudo bem, também funciona. Só que, para que seja possível ter a possibilidade de registrar vários pagamentos de forma parcelada, vamos ter que ter várias colunas no seguinte sentido. Essa coluna, a primeira vai ser, primeiro, PGTO. A segunda, 2, PGTO. 3, PGTO. Ou seja, os pagamentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 24º, enfim. Aí você vai colocando quantas colunas você achar que é necessário para o seu negócio. Porque tem pessoas que não vão utilizar 24 colunas, 24 vezes, apenas 6 ou 12. Então você vai regulando aí conforme você acha necessário. Eu vou colocar até 6 parcelas, tá bom? Eu vou, inclusive, selecionar o que eu já fiz aqui. No cantinho, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Porque de forma inteligente o Excel continua a sequência para mim. Essas informações do pagamento, o título, eu seleciono todo e venho em mesclar e centralizar. E aqui na caixinha de cores, eu vou colocar uma informação na cor amarela, por exemplo. E a cor da fonte também, eu vou colocar algo similar a amarelo, mudar aqui o efeito, enfim. Agora aqui esse cabeçalho também fazer a mesma coisa. Utilizar ali a mesma fonte que eu fiz anteriormente. Aí eu já seleciono tudo que eu fiz, dou uma centralizada, coloco todas as bordas e é isso aí. E é muito importante aqui nesses pagamentos também selecionar e colocar em dinheiro. Então digamos que desses R$3.000 o João vai pagar em 4 vezes. Aí ele vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pagamento. Esses pagamentos eles podem ser constantes ou podem ser valores aleatórios. O importante é que o João pague esses R$3.000, tudo bem? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte: no primeiro pagamento o João pagou R$1.000, no segundo ele pagou 500, no terceiro 500. E será que é isso? Será que concluiu? Será que ele já pagou tudo que deve? Será que ainda está devendo? Como é que eu sei? Bom, para ficar calculando isso de cabeça vai dar trabalho. Então é por isso que vamos ter mais uma parte da tabela que consegue te mostrar esse resumo automático para cada venda que você fez, se já está paga ou se não está, e quanto que falta para pagar. Já deixa eu aproveitar e selecionar essas colunas aqui e aumentar também um pouco o tamanho delas, né, para ficar mais fácil de ver. E por fim, pessoal, a última parte da nossa tabela vai ter o resumo automático. Esse resumo automático vai mostrar as informações de status, que vai me retornar se já está ok, 100% pago, ou se ainda está em aberto. Tudo bem? Duas possibilidades. Mas antes da gente fazer essas duas possibilidades, precisamos fazer duas outras partes aqui da tabela, que vão ser faltante e pago. Simples assim. O quanto que falta e o quanto que foi pago.
Agora, deixa eu fazer o seguinte, selecionar esse resumo automático, mesclar e centralizar, e colocar numa corzinha azul, talvez, com a cor da fonte azul também, colocar aqui um efeito diferente, e esse cabeçalho ali de baixo também segue o mesmo padrão. Talvez deixar ele só um pouquinho mais claro. É isso aí. Agora seleciono tudo que eu fiz ali no resumo automático, centralizo as informações e coloco bordas. Esse status eu vou aumentar um pouco, e esse faltante e esse pago eu aumento bastante também. Como que vai ser o pago? O pago é o quanto ele já pagou, ou seja, o que foi registrado aqui dentro. Para isso eu vou fazer uma simples soma. Igual, soma, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e seleciono os pagamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e todos os outros, caso você tenha mais colunas. Dá um Enter. Beleza, então ele já pagou R$2.000. Mas quanto que falta? Falta igual o total que o João comprou, R$3.000, menos o que ele já pagou. Enter. Pronto. Ah lá, então falta 1.000, ele pagou 2.000, falta 1.000. E como é que fica o status então? O status ainda é em aberto, porque ele não quitou tudo que ele deveria. Agora, se ele já tivesse quitado tudo, ficaria ok. Pago, concluído, etc. Como que eu posso fazer esse status? De modo automático. E como que isso vai funcionar? Utilizando a fórmula C aqui no Excel. Igual C, 2 cliques para selecionar, 1, 2, teste lógico. É aqui que vai funcionar a lógica do Excel saber o que já está concluído, pago, resolvido, ou aquilo que ainda está pendente, falta dinheiro, falta pagamento. E já temos 2 informações que podem nos ajudar com isso. O valor faltante. Ou seja, se o valor faltante ele for maior que 0, é porque ainda falta a pessoa pagar alguma coisa. E caso ele seja menor que 0 ou igual a 0, é porque já está tudo quitado. Então, olha só, teste lógico. Se o valor faltante que eu tenho aqui do lado, ele for maior do que 0, ponto e vírgula. Quer dizer que ainda falta pagar. Ou seja, abre aspas, vou colocar em aberto, fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, abre aspas, concluído, pago, ok. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Então aqui está em aberto, ó, automático, porque o valor faltante ainda falta R$1.000. Aí digamos então que na quarta parcela, o João pagou esses R$1.000 que ele estava devendo. Enter. Automaticamente o status fica pago e o valor faltante fica zerado. Inclusive o valor pago também já bate com o valor que ele comprou. Só para concluir e deixar ainda mais bonita a planilha, o status dá para deixar colorido. Ou seja, eu vou selecionar esse status aqui que eu tenho. E então, em formatação condicional, regras é igual a. Toda vez que eu tiver algo em aberto, eu vou deixar pintado de vermelho automático. Ok. Porém, se eu tiver a formatação regras é igual a algo pago, eu quero pintar de verde automático. Ok. Olha que legal. Quando está pago, fica verde. Só que se tivesse devendo, ficaria em aberto na cor vermelha. Assim fica bem simples e fácil de identificar o que está pago e o que ainda está em aberto. Porque visualmente conseguimos ver as cores. E aí fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Já que finalizamos essa tabela, como que eu faço agora para poder inserir mais e mais informações de várias vendas e vendas e vendas que eu vou fazendo? Para isso, eu vou selecionar toda essa tabelinha que eu fiz. Não, você não vai selecionar o cabeçalho. Só a linha 2 e a linha 3, tá bom? E então você vai clicar aqui em cima em inserir e então tabela. Tenha certeza que você vai marcar essa opção aqui, minha tabela tem cabeçalhos, e clicar no OK. Agora temos uma tabela no Excel. E aqui em cima no design, eu vou escolher uma cor clara. Essa daqui é a primeira de todas. Pronto. Agora, sempre que eu adicionar uma nova linha, eu clico na primeira célula vazia e digito, digamos que no dia 2/1/2026, eu fiz outra venda. Enter. Automaticamente a tabela já calcula aqui para mim essa nova linha. E aí eu vou preencher com as informações. Agora o cliente foi o Davi. Ele comprou um serviço 010, no valor total de R$ 572. E a quantidade de parcelas? Ele vai pagar em 2 vezes. Ele já pagou a primeira parcela, que foi R$ 227. Então ainda falta o segundo pagamento. Mas quanto que falta, quanto que ele já pagou e tudo mais? Eu consigo verificar aqui no final. Ó. Ainda está em aberto. Quanto? R$ 345.
porque ele já pagou 227. Então veja que assim fica uma tabela bem simples e objetiva de conseguirmos controlar as vendas a prazo e as vendas que são fiado. Além disso, podemos ainda fazer alguns cálculos interessantes e saber o total que ainda falta a gente receber e o total que ainda que já foi pago. Fazer esse resumo automático aqui na nossa planilha. Para que possamos fazer esse resumo automático e deixar a nossa planilha ainda mais completa, aqui mesmo no cabeçalho eu vou escrever duas opções. A primeira opção, total pago e total em aberto. Ficou um pouco grande, né, o nome que eu escrevi aqui em cima. Então, às vezes, dá até para a gente melhorar o visual e tudo mais. Exemplo, eu vou selecionar esse total pago e a célula do lado, mesclar, organizar ali na direita. Esse total em aberto também, dou uma mesclada e organizo ele para a direita. O total em aberto eu vou colocar ele numa corzinha amarela e a fonte um amarelo também. Ou pode ser um vermelho, na verdade, né, porque é algo que a pessoa ainda está devendo. Pronto. E o total pago, vou colocar como algo verde, porque a pessoa já pagou aquele valor. Olha só. Só que como que eu posso fazer para contabilizar o que está em aberto e o que está pago? O total pago vai ser igual, soma, 2 cliques, 1, 2, da coluna pago. Enter. E o total em aberto igual, soma, 2 cliques, 1, 2, da coluna faltante. Enter. Assim a gente já consegue ter um resumo bem automatizado aqui em cima. E toda vez que inserirmos mais e mais linhas na nossa tabela, esse resumo vai sendo automaticamente calculado. Assim a gente sabe já o total que recebemos, que já foi pago, e o total ainda que está em aberto, que falta recebermos. Pessoal, dê um pequeno pause aqui no vídeo para poder inserir mais informações dentro dessa minha tabela de vendas a prazo e vendas fiado. Dá para ver que já tem bastante coisa e algumas pessoas compraram à vista, 6 vezes, em 2 vezes, em 4 vezes, enfim. E aqui eu fui preenchendo, ó, conforme os pagamentos foram acontecendo e dá para ver que no resumo automático eu já consigo visualizar tudo que está em aberto, tudo que está pago, os faltantes, os pagos, e aqui em cima o resumo geral de tudo que já foi pago e tudo que ainda está em aberto. Mas eu gostaria de poder ter mais análises, como exemplo, saber o total que foi pago por mês, o total que está em aberto por mês, comparar essas duas coisas e até mesmo comparar por cliente, por forma de pagamento, parcelas, o quanto que está em aberto no pagamento à vista, no pagamento em 2 vezes, no pagamento em 6 vezes, enfim. Então tem várias análises e combinações que podemos fazer utilizando o Excel. Para isso, eu vou clicar dentro dessa tabela que fizemos, qualquer lugar, clica dentro dela, e aqui em cima em inserir, você vai na opção tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar no OK, e agora temos uma tabela dinâmica aqui no Excel. É muito importante que, se você quiser deixar a sua planilha mais organizada, você muda o nome aqui embaixo da aba, botão direito, renomear, e coloca o nome que depois você vai lembrar do que se trata, como exemplo, análises. Seria interessante também se fizéssemos um cabeçalho para essa aba que temos. Mas antes da gente fazer o cabeçalho, eu preciso só inserir mais algumas linhas aqui em cima. Então vou clicar na primeira linha que eu tenho, botão direito, inserir, e vou fazer isso mais uma vez, botão direito, inserir. Agora voltando aqui nas vendas, eu vou selecionar linha 1, linha 2 e linha 3, e vou copiar essas informações utilizando Ctrl C e depois Ctrl V lá naquela aba. Ctrl C, volto na aba de análises e aqui na primeira linha eu dou um Ctrl V para colar. Só que eu vou mudar esse título e colocar análises e gráficos para ficar algo assim bem legal e interessante. Agora clicando nessa tabela dinâmica, eu vou inserir as análises que são importantes para mim, como exemplo. Vir aqui do lado nestas opções e utilizar os campos aqui do Excel. Filtros, linhas, colunas e valores para poder montar a análise que eu quero. Exemplo, vou pegar a data, pego, clico, seguro e solto dentro das linhas. Assim o Excel vai organizar todas as datas que eu tenho dentro daquela minha tabela. Além disso, o que eu vou querer ver? Voltando aqui do lado, eu vou pegar o valor faltante, pego, seguro e solto dentro dos valores. E o pago, pego, seguro e solto dentro dos valores também. Assim a tabela vai organizar para mim tudo que está faltante e tudo que está pago. Aí o que eu posso fazer? Eu posso muito bem clicar aqui em cima no inserir e pegar um gráfico de colunas, por exemplo. Posso pegar esse gráfico, colocar ele aqui em cima, dar uma organizada nele, porque esse gráfico vai me ajudar a mostrar aquelas informações do que está pago e em aberto para cada uma das datas.
Esse gráfico ainda não está muito bom a visualização dele, então eu posso dar uma melhorada. Como exemplo, clicar no gráfico e aqui em cima em análise de gráfico, clicar no botão de campo e ocultar tudo para dar uma limpada no gráfico. Posso clicar nesse mais e aqui em legenda, eu vou colocar a parte inferior. Esses valores aqui da esquerda eu posso clicar, botão direito, formatar eixo, e aqui na direita eu vou escolher lá embaixo, número, e aonde eu tenho aqui a opção, ó, contábil, eu posso deixar moeda, por exemplo, e casas decimais, 0. Enter. Assim eu tiro as casas decimais. E essa data que está aqui embaixo também dá para melhorar a visualização dela, deixar um pouquinho menor, para não ficar muito grande aqui dentro do gráfico. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui na minha tabela dinâmica agora, e aqui na direita eu posso fechar essa janela, e vai abrir novamente o campo da tabela dinâmica. Lá embaixo, onde eu tenho data, eu vou clicar, configuração, e aqui nessa janelinha eu vou em formato do número, e vou pegar, por exemplo, essa data aqui, ó, esse modelo, onde tem o dia e o mês. Ok? E ok de novo. Assim eu consigo visualizar de forma mais resumida, data por data, né? E dá para ver que o pago é o laranja e o faltante é o azul. Talvez seja legal trocar essas cores. Exemplo, o pago, eu vou clicar nele, e aqui em cima na página inicial eu vou pegar uma cor verde. E o faltante, que é o azul, eu clico e coloco vermelho. Só que ainda está muito fininho essas barrinhas. O que daria para fazer? Clicar com o botão direito, em cima da barra, formatar série de dados. E nesse menu que vai abrir, a largura do espaçamento eu vou diminuir bastante. Porque assim eu consigo deixar as barrinhas mais espessas, ó. E aí dá para comparar as coisas, olha que legal que fica. Então já conseguimos fazer uma análise utilizando essa primeira informação que temos, né, do faltante e também do pago, ou seja, comparar o que está em aberto e o que está pago. Além disso, daria para fazer outros tipos de análises, como exemplo, verificar as parcelas que a gente tem, 1, 2, 3, 4, à vista, e ver quanto que tem de dinheiro recebido em cada parcela e o quanto que falta para cada parcela. Então existe basicamente uma infinidade de análises que dá para a gente fazer nessa planilha. Mas de qualquer forma, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, a planilha está disponível para você fazer o download, assim como fizemos em aula, tá bom? O que fizemos aqui em aula vai estar disponível para você. E também vou deixar com várias outras análises bem legais que daria para fazer a partir daquela tabela. Caso você tenha interesse, dá para você adquirir essas outras análises também, tá bom? Vou deixar tudo na planilha, enfim, você usa se você quiser, se não quiser não usa, e assim por diante. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.